Boa tarde a todos da Vasco TV, a todos que nos acompanham. Boa tarde, presidente, Roberto, Adriano. Minha pergunta é direcionada ao presidente Jorge Salgado. Só antes, eu queria só fazer uma observação, uma pontuação que o Adriano, na sua apresentação, disse. O Vasco sempre foi um clube vendedor. E essa diferença, Adriano, talvez se explique porque o Thales fez 18 anos esse ano. Então, o maior ativo do Vasco vendido foi o Thales, que não poderia ser vendido antes, que está contabilizado e não pelo Vasco estar na segunda divisão ou não. Esperava-se vender já o Thales, só que ele só podia ser negociado com 18 anos. Pelo menos foi a leitura que eu fiz da diferença de 2020 para 2021. Agora, presidente, em relação ainda a esses financiamentos, esses pagamentos, ao torcedor, ele se agarra em 5%, que hoje são as chances do Vasco subir para a Série A. Mas o gestor ele é mais frio. Ele olha também os 95% de risco de não voltar à Série A e não ter aquela receita elevada. Qual é o fluxo que a presidência trabalha, toda a sua diretoria, a respeito desse pagamento, caso permaneça mais um ano na Série B? E uma outra pergunta, presidente, ao senhor, daquele aporte financeiro que o senhor prometeu em campanha, ele já não vai mais ao mercado com essa redução, aqueles 70, 75 milhões, ou o senhor ainda está em busca desse investidor? Uma boa tarde, presidente. Boa tarde, Fábio, tudo bem? Então, vamos por parte, quer dizer, eu acho que a gente tem ainda condições de subir para a primeira divisão. Matematicamente, a gente tem essas condições, a gente poderá, dependendo de alguns resultados, a gente pode até perder mais um jogo e subir para a primeira divisão. Então, a gente não jogou a toalha, a gente acha que pode sim subir para a primeira divisão. É difícil? É muito difícil. A probabilidade é baixa? Você citou 5%, a probabilidade é baixa. O que a gente está fazendo diante desse cenário? A gente está construindo um cenário para o ano que vem na Série B e um cenário na Série A. Obviamente que a gente está olhando mais para o cenário da Série B, por conta da responsabilidade que a gente tem que ter como gestor do clube. Achamos que o ano que vem, mesmo na Série B, a gente deve manter o mesmo nível de receita desse ano, com possibilidade de aumentar. Estão na mesa também algumas outras possibilidades de ingresso de recursos no Vasco, tanto do ponto de vista de captação, como também do ponto de vista de negociação desse ou daquele jogador. Então, eu acho que a gente está bastante respaldado do ponto de vista financeiro para o ano que vem, tanto vendendo jogador, tanto captando novos recursos e também mantendo o nosso faturamento. Para você ter uma ideia, a nossa camisa começou o ano valendo 12 milhões de reais e vai terminar o ano valendo 24 milhões de reais. Isso é um pequeno sinal da confiança que os patrocinadores têm na nossa gestão e um pequeno sinal do potencial que a gente tem para frente. A maioria das pessoas que conhecem um pouco mais o Vasco do ponto de vista administrativo, financeiro, estão vendo essa gestão com muito bons olhos e estão começando a querer abrir oportunidades para o nosso clube. Eu estou bastante otimista em relação ao futuro do Vasco. Eu prometi na campanha que eu entregaria um Vasco com muito menos dívida, um clube muito mais amigável e muito mais forte do ponto de vista do futebol. Você pode me cobrar isso daqui a 3 anos. Mas já a partir do ano que vem, respondendo a tua pergunta, a gente vai ter um nível de receita que vai suportar o Vasco na segunda divisão, se assim tiver. Mas não vamos nos precipitar. O campeonato não acabou, tem muito jogo, tem muita pontuação, não só do Vasco, mas dos outros clubes, o que nos faz ainda achar que tenhamos possibilidade de permanecer na primeira divisão.